Porque aqui no livro de Lucas, capítulo 24, eu quero convidar você que está com a sua Bíblia e está assim com as mãos desocupadas, né? Você pode até abrir sua Bíblia aí no livro e nós vamos ler aqui do versículo 13 em diante. E eu gostaria que o Senhor venha falar com você, porque eu posso falar, mas eu tenho certeza, se o Senhor falar no seu coração, não tem voz de homem que vai apagar a voz de Deus na sua vida. Aleluia! Lucas capítulo 24 e o versículo 13 em diante. Aleluia, Jesus. Todo mundo encontrou? Então vamos ler. Versículo 13 do Evangelho de Lucas. E eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que ele não conhecesse. E ele lhe disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes, e o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, e dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim mesmo. As mulheres haviam dito, porém, e ele não o viram. E ele lhe disse: ó nécio, tardio de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde ia, e ele lhe fez como quem ia para mais longe, e eles os constrangiram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e abençoou, e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para os outros: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornou para Jerusalém, e acharam congregados 12, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe aconteceram no caminho, e como dele foi conhecido no partir do pão. Amém? Deus abençoe, que Deus fala conosco, que você possa abrir o seu entendimento, o seu coração, seus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor e se apegar naquela que mais falar com você sobre a tua vida e sobre a tua salvação em Cristo Jesus. É? Amém?
Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto muito maravilhoso. Um texto que trata de tristeza, um texto que trata de viagem, um texto que trata de conversa, de perguntas. Um texto que trata de pessoas que foram preparadas e que andaram com Jesus no caminho, nas estradas, na vida, participaram do pão junto, das ceias. E uma história conhecida, no modo de falar uma história, mas é um caso bem sério, né? Acontecido com esses homens, a qual esperava em Cristo Jesus um governo bom. Porque nós sabemos que quando eles estavam discutindo entre si, eles estavam perdendo a esperança. A Bíblia está contando a história desses dois homens. Quando nós lemos no livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 12, nós vamos ver aí, quando Jesus fala dos seus 12 discípulos, no livro de Mateus, capítulo 10. No livro de Lucas 11, né, no livro de Lucas 10, nós vemos também a missão dos 70 discípulos, a qual Jesus enviava de 2 em 2 e mandava pregar. E a pregação dele era tão simples, mas era muito eficaz. Porque Jesus ordenava os seus discípulos assim: ide e pregai o evangelho, dizendo: é chegado o reino de Deus. Ou seja, o reino está reinando em meio a vocês. Está perto o reino. E Jesus fazia: vocês vão curar os enfermos, expulsar os demônios. Então era uma palavra muito poderosa, simples, mas com poder grande. Porque imagina você estar na sua casa com pessoas doentes, chega alguém e prega: ó, é chegado o reino de Deus. E tem alguém doente aí, expulsa a enfermidade. Todo mundo quer. Não é assim nos dias de hoje? Todo mundo quer. Então a mensagem parecia ser simples, mas eles tinham que entender que era simples, mas era que o reino era espiritual na vida das pessoas. E esses homens, eles estão então andando pelo caminho, indo para Emaús, uma aldeia que ficava distante, como diz aqui, 600 estádios, 11 quilômetros longe de Jerusalém. E a ordem de Jesus era que os discípulos ficassem em Jerusalém e começassem a pregar o evangelho em Jerusalém, e daí fosse até os confins da terra. E esses dois homens, eles deixam Jerusalém, deixam a cidade e vão para Emaús. Agora já estão se encontrando, irmão Mateus, 11 quilômetros longe da promessa. 11 quilômetros longe da cidade abençoada, 11 quilômetros longe da casa do pão, 11 quilômetros longe da casa abençoada, 11 quilômetros distante onde o Espírito Santo ia descer para renovar as forças espirituais daqueles irmãos. E é muito interessante que eles começam a conversar. E eles vão falando entre si, fazendo pergunta. Eu imagino eles perguntando: como que pode o nosso sacerdote, o nosso príncipe, os nossos ancião ter condenado, entregado Jesus à prisão, até a morte? E lá vão os dois falando, e de repente Jesus vai e apareia com eles. Veja que os homens estão fugindo de Jerusalém. Eles estão saindo fora de Jerusalém. Mas Jesus é diferente.
Jesus percebe que eles estão indo embora. Jesus percebe que eles vão perder a bênção. Jesus conhece que eles vão perder o batismo com o Espírito Santo. Jesus conhece, Jesus vai atrás deles, caminhando, e chega junto deles e faz uma pergunta: o que é que vocês estão discutindo entre vós? E por que vocês estão tão tristes? E os olhos deles ficam como se estivesse cego, não enxerga Jesus. E eles olham e falam: mas tu és peregrino nessa cidade e não sabe o que tem acontecido. Nós estamos falando a respeito de Jesus, o Cristo, aquele que é o nosso sacerdote, os nossos primos o entregaram à prisão e até à morte. Ele pergunta: mas quais? Jesus sabia. Jesus sabia porque o coração deles estava triste. Jesus conhece quando você está triste. Jesus sabe quando você está querendo fugir da presença dele, e ele envia a pessoa, envia a unção do Espírito Santo, fala aos nossos corações, porque ele quer que nós regressamos e estejamos no lugar, na casa do pão, aonde as bênçãos de Deus descem, aonde o Espírito Santo fala, aonde há conforto para a nossa alma e para os nossos corações. É por isso que Jesus vai com eles e faz a pergunta. E eles começam a querer explicar para Jesus como que era. E eles começam a dizer: ele morreu. Ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia. E hoje já é o terceiro dia. Apesar de que algumas mulheres dizem que foi lá, viu uma visão, diz que ele vive. E Jesus está prestando atenção. Jesus está ouvindo, Jesus gosta de ouvir. Jesus quer ouvir o nosso clamor. Jesus quer ouvir o que nós temos para falar com Ele. E Jesus então, ele caminha com a pessoa, ele não senta e para, não. Ele caminha ao lado deles, com eles, para ouvir o que eles querem dizer. Porque o que Jesus fazia aquela hora eles não iam entender, eles iam entender lá na frente o que era. E eles estão explicando para Jesus, até os nossos companheiros disseram, já foram lá, diz também que ele vive. Aí Jesus começa a pregar para eles: ô nécio, tardo de coração, para crerdes na palavra, vocês não sabem que convinha que o Cristo padecesse? Vocês não ouviram? Começou por Moisés falando, pregando para eles naquela estrada, e eles sentiam aquela chama no coração. Não é assim? Quando alguém está pregando, quantas vezes nós sentimos aquele ardor no coração? É a palavra de Deus queimando nas nossas vidas, falando na nossa mente, e aí nós sentimos a presença do Todo-Poderoso. Nós não vimos eles com os olhos carnais, mas nós sentimos a presença dele. E foi assim com aqueles discípulos. E aqueles discípulos faziam parte daqueles 70 discípulos que eram enviados para pregar. E Jesus explica para eles. O problema é que aqueles discípulos, eles estão esperando um Cristo que fosse seu governo carnal. Nós esperava que ele fosse remir Israel, que ele fosse governar Israel, porque não teria nada melhor. Você já pensou um presidente da república que levanta a mão assim, os demônios vão embora? Você já imaginou um rei que ora, os demônios, as pessoas tudo são, tá? Eles estavam esperando em coisas carnais. Eles estavam esperando continuar a ver o mundo falando, continuar a ver o surdo ouvindo, continuar a ver os aleijados andando, mas era com Cristo vivo em carne. E Jesus tinha mais coisa muito maior e melhor, porque Jesus queria dar esse poder para Jesus ir para o céu, voltar para o lugarzinho preparado para ele, e a obra dele continuasse na face da terra. Mas eles aguardavam um governo bom assim. E Jesus vai pregando para eles, e quando vai chegando, já 11 quilômetros de distância, vai chegando na aldeia, já escurecendo, aí eles vão chegar em casa, Jesus corta direto.
Aí eles olham assim e falam assim: fica com nós. A noite já está chegando, o dia já declinou, já está escuro. Vem para dentro de casa. Entra para dentro de casa. Só tem uma coisa, é o que mais Jesus queria ouvir naquela hora. Era esta palavra: fica conosco. Vem para dentro. Entra em minha casa. E Jesus acompanhou na hora. Aí Jesus olha assim e fala: agora eu vou desvendar o mistério, agora eu vou trazer a alegria de volta, agora eu vou deixar esses homens cheios do poder e da esperança, e eles entram para dentro. Só evangelista, que aqueles homens, eles estavam preocupados em proteger um homem carnal, eles estavam preocupados em proteger ali um forasteiro carnal, tirar ele do sereno, tirar ele do perigo, tirar ele das perseguições. Eles ainda não sabiam que eles que estavam sendo protegidos por aquele que estava junto com eles. E muitas pessoas até hoje querem ter o sentimento de Jesus carnal, quer ver ele como Jesus pregado na cruz. Mas só tem uma coisa, temos que entender: para ele ser pregado na cruz, foi para abrir a nossa salvação, para trazer a nossa salvação. Hoje ele é Espírito, hoje ele é reconhecido sempre como Deus. Hoje ele está no lugar, sentado à direita de Pai, e lá ele intercede por mim e por você. Aí Jesus entra para dentro. Os discípulos preparam a comida. Jesus pega o pão, agradece, entrega para eles. Quando Jesus agradece o pão e abençoa aquele pão e entrega para eles, os olhos foram abertos, porque eles lembraram da Santa Ceia. Eles lembraram na hora e bateram o olho e conheceu. Quando eles conheceram Jesus, desapareceu. Desvendou o mistério, acabou a tristeza. Agora os discípulos, ao invés de comer, não, eles voltam de galope 11 quilômetros para trás. Porque não há quem aguenta. O poder de Deus é assim. O camarada esquece de comida, esquece de não, opa, é ele mesmo. E porventura não ardia no nosso coração quando ele abria as escrituras? Volta de novo 11 quilômetros e vai para os seus discípulos, chega lá e anuncia tudo aquilo que tinha acontecido, que Jesus andou com eles, que Jesus ia para frente. Eles convidou Jesus para entrar para dentro, Jesus entrou, e na hora ele partiu o pão e deu para eles comer. Eles abriram os olhos, Jesus desapareceu. E quando eles estão ali contando aquilo, Jesus chega novamente. Aí está todos os discípulos. Jesus queria aparecer com todos os discípulos junto. É assim que Jesus vai fazer na volta, no arrebatamento da igreja. Ele vai aparecer para toda a igreja, para todos os discípulos, para todos os homens, todas as mulheres que estão aguardando a volta de Cristo Jesus. Aí Jesus aparece para os 11 discípulos. Estão todos amedrontados dentro de casa, com medo de algo acontecer. Jesus chega, um negócio com Jesus é assim: a paz seja convosco. Com Jesus é assim. Quando ele solta a paz seja convosco, todos ficam maravilhados. E eles começam a conversar e Jesus começa a pregar para eles de novo. E como eles não estão meio maravilhados, não estão entendendo nada, aí Jesus pergunta para eles se tem alguma coisa de comer aqui. Ah, tem sim, tem aqui um pedaço de pão e tem um favo de mel. Jesus vai e come com eles, né? Mostra para eles, mostra as mãos. Coisa boa é convidar Jesus para entrar para dentro de casa. Só que tem uma diferença. Mas que diferença é essa? Todo mundo quer convidar Jesus para entrar dentro de casa. Todo mundo que você chega na casa dele é difícil um que não aceita a oração.
É difícil um que não aceita eu cantar um louvor dentro da casa. Todo mundo quer Jesus dentro de casa. Todo mundo está ansioso. Tem pessoas que estão em casa sofrendo e ele pensa, podia aparecer alguém aqui para orar. Podia aparecer alguém aqui para cantar. Eu estou precisando. Agora tem uma diferença. E qual é a diferença? A diferença é essa. É Jesus entrar dentro da minha casa. Porque Jesus entra dentro da minha casa do jeito que ela está. Ela pode estar bagunçada, Jesus entra. Pode ter bêbado dentro de casa, Jesus entra. Pode ter traficante dentro de casa, Jesus entra. Pode ter drogado dentro de casa, Jesus entra. Pode ter criminoso, Jesus entra. Mas quando se trata de eu e você entrar na casa de Jesus, na presença de Jesus, há uma diferença, porque para entrar na vida, na intimidade com Cristo, nós não entramos de qualquer jeito. É preciso renunciar, é preciso abandonar, é preciso jogar para o lado, é preciso ter um coração puro para entrar na presença do Senhor. Aleluia! E eu tenho certeza que eu estou pregando para uma igreja que tenha preparado aonde Jesus entra na sua casa e você também entra em intimidade com Jesus. Ah, Jesus. Você convida Jesus para ir para a sua casa. E você abre o coração e você entra em intimidade com Jesus. Você convida para sua casa, Jesus vai. E na hora que você vem para a igreja, Jesus vem contigo. Você convida Jesus para sua casa, Ele vai. Na hora que você vai para o trabalho, Jesus vai com você. Ele vai com você naqueles louvores dentro do seu carro. Ele vai com você quando você está pedalando de bicicleta e dando glória a Deus. É aonde você estiver, Jesus está. Sabe por quê? Porque você se preparou para entrar em intimidade na casa e na glória do Senhor. Decepção. Quem é que não passa por decepção? Quem? Qual é a pessoa aí que não vai passar por decepção, que já não passou e que vai passar muito mais ainda, e só Deus para te dar força para vencer? Os discípulos estavam decepcionados. Irmãos, é comum a igreja decepcionar comigo, porque nós somos humanos, somos homens, erramos, todo dia a gente erra. É comum eu decepcionar com alguém. É comum o marido decepcionar com a mulher decepcionar com o marido, com o filho, filhos com o pai. Somos carnais. Quantas decepções? Agora tem uma coisa: tudo pode decepcionar você. Você pode sofrer decepção com o patrão. Você pode sofrer decepção com a sua irmã carnal, com a irmã da igreja. Você pode passar por decepção. Todo mundo pode se decepcionar, mas Jesus não decepciona você. Jesus não. Jesus não decepcionou aqueles discípulos. Jesus estava decepcionado, não era com o homem, era com o Filho de Deus, só porque ele estava tendo eles como homem e não como Deus. Aí estava decepcionado, contava que ele ia governar Israel, acabou a esperança. Aí Jesus não quer deixar eles decepcionados. Não, Jesus não quer deixar você decepcionado. Jesus não quer que nós ficamos decepcionados. Se nós decepcionamos com homem, com mulher, com Jesus não possamos decepcionar. Não. Se nós sofremos algo em casa, ou em qualquer parte da nossa vida, possamos ficar decepcionados, mas com Jesus não nos decepciona. Porque Jesus, aonde a gente estiver, Ele está junto. Aonde a gente vai, Ele vai junto. Se a pessoa desvia,
o Espírito Santo ele fala, vai lá. Ele envia homem, envia mulher, aconselha, prega para o pregador, e pregar para o pregador é difícil, porque já está com a palavra na cabeça. Pregar para o desviado é difícil, porque o desviado já sabe tudo. Ele até mesmo vai acusar algo da igreja contra quem está pregando, mas só que tem uma coisa, às vezes o pregador volta decepcionado, mas Jesus volta do lado dele, e ainda fala com ele, volta lá de novo, porque vai chegar o dia em que essa pessoa vai convidar Jesus para entrar dentro da casa dele, e na hora que Jesus fazer de conta que vai embora, ele vai junto, e ele vai ficar tão cheio do poder, que ele vai falar, aonde Jesus foi eu quero, aonde Jesus me mandar eu vou, e aonde for preciso de estar, eu quero estar com Jesus. E quando a pessoa se converte por inteiro, ele fala assim, até morrer eu posso morrer, mas morro pela palavra do Senhor. Decepção dói, e muito, traz tristeza, e a decepção, que palavra do homem e da mulher não vai valer. Eu posso deixar a maior palavra, aconselhar a pessoa, se alegrar com ele, mas na hora que ele bater sozinho, o choque na mente, a ansiedade faz o coração disparar, não vê saída, mas a única saída que tem é com Jesus. Então de repentemente Jesus aparece. Portanto, se você já passou ou vai passar por decepção na sua vida, saiba de uma coisa, que em meio à decepção você vai ver o agir de Deus na sua vida. E a maior palavra, a maior esperança de Jesus para nós é Ele nos fortalecer até o fim da nossa vida. Sabe por quê? Porque nesse mundo Ele deixou bem claro, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. No mundo tem luta, mas caminha, que vai chegar o momento que a igreja não vai mais estar aqui. Vai chegar um momento que mulher não vai te decepcionar mais. Vai chegar um momento que homem não vai te decepcionar mais. Vai chegar um momento que enfermidade não vai te desafiar mais. Vai chegar um momento, eu creio pela palavra, que nós vamos assentar numa mesa e vamos ver as marcas de quem nos libertou, de quem nos salvou, e partindo o pão e nos entregando nas nossas mãos, e nós olhar e falar assim, valeu a pena abandonar o pecado, valeu a pena abandonar certas tradições, valeu a pena abandonar tudo aquilo que me impedia, para hoje estar sentado ao lado do mestre, com uma coroa na cabeça, em um lugar de honra, em um lugar que não depende de energia solar, em um lugar que não depende de calor do sol, em um lugar que não depende mais de som, de microfone, em um lugar que não depende mais de luminária, porque a glória do Senhor ilumina, um lugar que não vai ter adoração 2 horas por dia, um lugar que não vai ter oração de 5 minutos, um lugar, porque não vai ter, é porque lá não tem dia, lá não tem noite, lá tudo é claridade, lá quem domina é Deus, lá a glória de Deus ilumina, lá é só louvor, lá é só adoração, é lá que eu quero estar, é lá que eu quero te ver, é lá que nós vamos fazer como os anjos, tirar a coroa da cabeça, colocar no chão e adorar, e adorar, e adorar, e adorar, e adorar, dizer como os anjos, dia, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Ah, Jesus de poder e glória,
Deus de mistério, de poder, é hoje, Jesus. É tempo, Senhor, de Tu alegrar estas vidas com a presença forte do Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, a equipe de louvor pode adorar o Senhor. Entre em minha casa, entre em minha vida. Enquanto a equipe de louvor adora, eu quero que você fale com Jesus diferente. Senhor, eu quero entrar contigo. Senhor, eu quero entrar nesta casa. Aleluia. Senhor, bem-vinda. Declare nessa noite: a casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra o Teu vento. Teu trono vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. A igreja nessa noite. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti. Bem forte para Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti. Aleluia. Deus derrama sobre a presença. Força do teu poder. Apareça, Senhor, para que o teu nome possa crescer, para que a tua igreja possa sentir santa presença, o teu santo poder. Derrama a tua glória, derrama a tua graça. Oh Deus, segura nas suas mãos. Ai, Jesus, faça como fez com os teus discípulos no caminho de Emaús. Anda com esperança, caminha com visitante. Enche da tua graça, enche do teu poder. Senhor, nós te adoramos, ó Deus. Sua casa, nós deixamos Jesus, o poder para ti. nós deixamos para o Senhor, Pai. Esta casa, este povo, em alma e espírito, Deus. Deixamos ela para Deus maravilhoso. Deus, nós queremos entrar na tua presença. Nós queremos a tua presença na nosso meio.
Aleluia, Jesus. Que Deus assim venha nos abençoar grandiosamente.